Olá, boa tarde. Então, bem-vindo ao canal Fogo do Espírito. Eu sou a Ana Cruz e tu estás aqui no canal Fogo do Espírito, um canal que pretende ser a voz de Deus para te servir e para servir a todos aqueles que precisarem ouvir a sua voz. Todos aqueles que existem à face da terra carecem da misericórdia de Deus, porque Deus é o único que pode salvar a sua alma. Existem pessoas em sofrimento neste momento que precisam das palavras que Deus quer trazer aqui hoje. Existem pessoas em sofrimento que a palavra que Deus transmite é para elas como uma gota de água fresca nesse sofrimento que elas estão vivendo, seja vício, seja doença, seja sofrimento em relação a alguma coisa que elas querem e não estão conseguindo mudar, porque quando são a própria pessoa as coisas podem ser difíceis, mas ela pode fazer um esforço para mudar. Agora, quando uma mãe está a sofrer por um filho, ou uma avó por um neto, ou por um, sei lá, por um sobrinho, etc., isto é muito duro e não é fácil. Muitas vezes as pessoas que estão de fora até dizem porque já ninguém pode ouvi-la lastimar-se, porque assim, porque é uma pessoa negativa, mas ninguém sabe o que é passar pelas coisas até passar por elas. Então a palavra que eu acredito que Deus venha aqui trazer hoje é uma palavra que vai abençoar a tua vida. Eu peço desde já que tu subscrevas o canal para que fiques a par dos novos vídeos que eu for postando e que também atives o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar um novo vídeo, que normalmente é sempre aos sábados ou à tarde ou mais ao final da tarde ou depois do almoço, mas o YouTube vai avisar-te exatamente na hora que o vídeo for postado. E além disso também a deixares o teu gosto, deixares o teu comentário, se assim tu estiveres na vontade, e também se quiseres ajudar o canal a chegar a outras almas, porque há muitas pessoas, eu batalho nisto, porque há muitas pessoas que precisam de ouvir uma palavra, há muitas pessoas que precisam de um incentivo até para continuar a viver. Há muita gente que está pedindo a morte, o coração delas ou deles pede a morte, e nós somos os únicos que podemos fazer alguma coisa, porque a pessoa que tem no coração a vontade de ajudar, a vontade de libertar as pessoas da amargura, do sofrimento, do vício, são essas pessoas que podem fazer alguma coisa, porque quem não tem vontade de ajudar não vai fazer nada, olha para o centro do seu próprio umbigo, da sua própria vontade, está preocupado em realizar as suas coisas e não vai mover esforços para ajudar outras pessoas. Então, por esse motivo, eu peço já que ajudes o canal, que divulgues este canal, porque a minha intenção é realmente chegar a outras pessoas. Se a minha intenção fosse chegar aqui, falar, ganhar dinheiro, ter muitos inscritos, com certeza que não vinha para aqui falar desses temas, porque os canais dificilmente, a não ser aqueles que já têm por trás ou alguma instituição ou alguma coisa, dificilmente crescem quando estão a falar destes assuntos que têm a ver com Deus e com as coisas de Deus. Portanto, não é dizer assim que eu queira aparecer, é dizer assim que eu queira chegar a almas. E a dificuldade está ao passo de tu ajudares, de tu partilhares os vídeos, de tu interagires, porque é nesse sentido que o YouTube vai promover a divulgação dos vídeos, já quando ele verificar que existe interação, que existe pessoas motivadas a ajudar o canal, e as métricas do YouTube estão sempre a mudar, mas estas são coisas primordiais para que um canal cresça e se torne visível ao mundo. Então é isso que eu te peço, não para que eu cresça, mas para que Deus cresça, para que Deus consiga aparecer às pessoas que realmente estão a precisar dele, porque há pessoas que não põem os pés numa igreja, mas elas estão agarradas à internet. E volto a trazer aqui o exemplo da querida Dani, que tem ajudado a salvar montes de almas, milhares e milhares de pessoas, para não dizer talvez até milhões, que veem os vídeos dela, até ateus veem os vídeos dela, e essa menina está com o seu esforço há anos a ajudar a salvar almas. Há pessoas que estão a entregar a sua vida ao Senhor Jesus porque aquela alma abriu a sua boca, ligou a sua câmara e começou a falar de Deus. Então eu não sou ninguém ao pé de grandes youtubers que já estão como youtubers cristãos há muito tempo,
mas acredito que quanto mais pessoas viermos falar das coisas de Deus, das coisas que Deus fez em nós, da obra que Deus fez em nós e está a fazer, daquilo que Deus pode fazer na vida dessas pessoas, na ação libertadora que Deus tem perante o sofrido, se nós fizermos esse esforço todos, mais almas serão alcançadas e mais almas serão salvas. Então é nesse sentido que eu peço aqui, venho aqui encarecidamente todos os sábados pedir que tu ajudes o canal a crescer para chegarmos a essas pessoas. Então, sem mais demoras, eu vou começar o vídeo, que entretanto já passaram 5 minutos e aqui com as recomendações eu alonguei-me um bocadinho. E o que é que eu quero trazer aqui com este vídeo? Olha, em primeiro lugar, foi um assunto que surgiu num diálogo com uma pessoa sobre o que é ou não correto aos olhos de Deus. E tu sabes, quem está relacionado com as coisas de Deus e tem uma aliança com Deus e já crê nele, já tem uma ligação com ele, uma interligação com Deus forte, a pessoa já com certeza sabe que há coisas que dizemos que chocam as pessoas, porque nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos não pela nossa cabeça, mas por aquilo que, pela vontade de Deus. Quem quer fazer realmente a vontade dele é assim que faz. E nós aprendemos que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável e coopera para o bem de todos aqueles que o amam, e sabemos também que Deus é um Deus de equilíbrio, um Deus de equidade, ou seja, Deus não é Deus de confusão, não é Deus de desequilíbrio. Em resumo, Deus não é Deus de injustiça, Deus é Deus de justiça, e como tal tu não podes exigir que Deus compreenda as nossas... somos falhos, é uma realidade, o ser humano é falho, mas ser falho é de repente sair-lhe uma palavra que não deva dizer, ter uma atitude com alguém que não deva ter e corrigir aquilo, porque aquilo que Deus... E a pessoa dizia-me há pouco, mas Deus não olha para nós porque nós não somos perfeitos, Ele é que é o único perfeito. Sim, Ele é o único perfeito, mas Deus vê a nossa vontade de mudar e nos tornarmos perfeitos, e vê a nossa vontade de agirmos de acordo com a vontade dele. É isso que é importante. Não é que eu esteja aqui com o intuito, nem ninguém que é cristão esteja com o intuito de ser superior a Deus ou igual, porque nós somos humanos, somos carnais. Deus é um ser espiritual absolutamente divino, majestoso, misericordioso. Deus é amor, é gratidão, é justiça, é tudo de melhor que existe. É todo o equilíbrio, toda a equidade está nele. Nós não temos, não podemos ter, é impossível termos, porque somos carnais, e como carnais somos atreitos a ter sentimentos, a ter vontades, a ter manias, e logicamente por aí não conseguimos ser tão perfeitos como ele. Mas vamos no nosso dia-a-dia aperfeiçoar-nos no sentido de fazer a vontade dele. E é isso que é um coração que agrada a Deus. Não é um coração que diz assim, olha, eu se conseguir roubar dinheiro, tipo, não é roubar dinheiro, é tipo, se eu conseguir ir à loja e trazer um produto que tenha um preço mais caro por um mais barato lá, melhor para mim, também não estou fazendo mal, porque o fulano da loja também se calhar cobra mais impostos ou cobra-me uma tarifa mais alta. Estão a ver? Porque as lojas não compram e vendem a preço de custo. As lojas compram e depois vendem com uma margem para poder ter lucro. E logicamente que há comerciantes que põem essa margem mais alta. E então isto, pelo aquilo que me disseram, pelo diálogo que eu tive com essa pessoa, a pessoa dizia, mas eles também me roubam, porque eles também... e não foi falando em lojas, tá? Foi falando numa outra questão que também envolvia pagamentos e falcatruas. Mas se eu for, eles também me roubam, porque também põem lá a taxa que eles querem, aplicam a tarifa que eles querem, já estão a ganhar com isso, portanto também me estão a roubar a mim. Mas aquilo é o procedimento daquela empresa. A empresa tem, legalmente, ela tem, dentro daquilo que é legal, o poder, e está correta, ao fazer aplicar a margem que esteja de acordo com a lei. E, portanto, ela pode aplicar dentro daquele X, porque existe ali um patamar, né? E dentro daquele X ela pode aplicar uma margem mais baixa ou mais alta, logo que não seja para além daquilo que a lei estipula. Portanto, o estabelecimento
se estiver a ser correto, e não tem nada a ver mesmo que o estabelecimento esteja a ser incorreto com a pessoa ou a instituição. A pessoa, se for ser incorreta com a instituição, tentando roubar, sei lá, tentando fazer falcatruas para alterar a conta de luz ou a conta de água ou a conta do supermercado, seja qual conta for, a pessoa não está a ser correta. Isto, aos olhos de Deus, isto é um roubo, porque tu estás a tirar uma coisa que não é tua. Quando devias pagar, por exemplo, 5 euros, estás a pagar só 3 euros porque fizeste uma falcatrua para aquela conta ser assim. Portanto, isto não é correto aos olhos de Deus. E depois eu ainda pensei, e até disse, já sei o que é que vou gravar hoje. Mas, quando me sentei para gravar e quando me preparei para gravar, já não tinha isso na cabeça, não estava a pensar e estava a pensar o que é que Deus quer falar comigo hoje. Porque, normalmente, eu até durante a semana eu até penso, tenho vídeos para fazer no fim de semana, o que é que eu vou fazer, eu tento estruturar o que é que eu venho falar. Mas, especificamente estes vídeos que falam das coisas de Deus, eu não dedico tempo a planear, não escrevo nada sobre isto. E é muito raro, a não ser que seja alguma coisa realmente que eu tenha visto de alguém e que acho muito importante dizer aquilo exatamente que foi dito, mas isso é raríssimo acontecer. O que eu trago aqui são palavras que eu peço a Deus para me inspirar e para falar da palavra dele. E então, quando eu me sentei, estava assim, Deus, eu não sei o que é que eu vou falar hoje para as pessoas, porque eu não sei, não estou inspirada para nada. Portanto, eu quero falar de ti, mas eu não sei o que é que vou falar hoje. E abri a Bíblia, e numa tentativa de encontrar alguma palavra que fosse uma palavra forte para trazer aqui hoje. E então, o que é que me apareceu na Bíblia? Abri, por acaso, no livro de Provérbios, e abri no livro de Provérbios, no capítulo, deixa-me ver se eu já não saí daqui. Não, eu já não estou no sítio que eu abri. Estou sim, senhor. Abri no livro de Provérbios, desculpem. Isto é tudo ao vivo e a cores, por isso é que estas coisas acontecem. Abri no livro de Provérbios e no capítulo 20, assim é que é. E depois abri aqui, num local que diz assim, que é o capítulo 20, versículo 10. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Portanto, o que é que Deus quer dizer com isto? Que Ele quer que nós andemos de acordo com a retidão. Não quer que nós andemos de uma maneira, agir de uma forma quando dá jeito. E agir de outra forma quando afinal já não dá jeito daquela. Portanto, Ele quer que nós andemos em retidão. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Ou seja, nós, mediante o nosso comportamento, estamos a dar-nos a conhecer. Portanto, Deus nem precisa, Deus sonda os nossos corações, mas Ele nem precisa, só por ver os nossos comportamentos, Ele percebe como é que nós somos. E também esse comportamento que nós temos vai influenciar outras pessoas, por isso devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes perante pessoas que não estão no mesmo desenvolvimento intelectual que nós, que não estão no mesmo desenvolvimento mental, que não estão no mesmo desenvolvimento físico e motor, porque há pessoas que estão às vezes, que têm problemas, dificuldades para entender certo tipo de coisas, não quer dizer que tenham algum atraso nem nada disso, mas têm mais dificuldade para entender certo tipo de palavras e, em especial, as crianças. As crianças e os idosos têm, às vezes, grande dificuldade em entender como nós entendemos e temos de ter muita sabedoria e pedir a Deus muita sabedoria para nós lidarmos com essas duas classes, tanto com crianças como com idosos, porque temos a influenciá-los de alguma forma, no caso das crianças, influenciar para aquilo que eles vão ser no seu futuro. Aquilo vai ficar tudo na cabecinha deles e eles vão, numa fase inicial, a criança copia aquilo que vê o adulto fazer ou dizer e isso vai gerar nela comportamentos e pensamentos para o seu futuro como pessoa. E no caso do idoso, porque ele, às vezes, quando não tem certo tipo de desenvolvimento intelectual, o idoso já não se acha tão capaz, tem uma autoestima mais baixa e pode feri-lo muito a certo tipo de coisas que nós dizemos, está bom? Então aqui em 2 versículos nós vamos buscar uma data de coisas. Depois ele vem dizendo assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro.
Não ames o sono. Isto são várias coisas, porque o livro de Provérbios é um livro muito rico e digo-te já e recomendo. Se tu queres saber o que Deus gosta que se faça e se tu queres aprender mais como é que tu deves, quais deverão ser as tuas atitudes, tanto nos teus comportamentos como nas tuas atitudes perante os outros, e se tu queres saber qual é a maneira correta de tu agires, as coisas que te vão fazer sair bem na vida, mesmo até na vida financeira, lê o livro de Provérbios, porque tu vais ficar estupefacto com a sabedoria que vais aqui encontrar. E então ele continua: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Estás a ver aqui? Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Portanto, está a falar aqui com o preguiçoso. Não fiques preguiçoso sem trabalhar. Tu faz alguma coisa, seja qual for o tipo de trabalho que for. Se for no trabalho feito a partir de casa, faz a partir de casa. Se tiveres a oportunidade disso, faz. Se for no trabalho feito na rua, faz. Sejas tu dono de uma empresa, sejas tu ou não trabalhador de outro, ou sejas um trabalhador independente, mas faz esse trabalho que Deus vai te abençoar, Ele não te vai deixar faltar o pão. É isso que diz aqui. Nada vale, diz o comprador. Isto aqui, os tais 2 pesos e 2 medidas. Mas indo-se, então se gaba, ou seja, o comprador, aquele que faz o negócio, diz que nada vale, mas depois indo-se, ele gaba-se e diz assim no versículo 15: há ouro e abundância de pérolas, diz o comprador, mas os lábios instruídos são joia preciosa, diz Deus. Ou seja, o comprador diz que nada vale, mas depois gaba-se. E Deus diz: há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Ou seja, quem fala boas coisas lhe vão acontecer. Tá? Então, tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem. Portanto, mais uma coisa que Deus aqui aconselha a não fazermos, a sermos fiadores de outras pessoas. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é o homem, o pão... Suave é ao homem, atenção, não é o homem, é suave é ao homem o pão ganho por fraude, ou seja, o homem que faz, cá está. Portanto, aqui eu tive a certeza, eu comecei a ler e tive a certeza, tanto aqui neste versículo dos 2 pesos e 2 medidas, como naquele versículo 17 onde diz suave é ao homem o pão ganho por fraude, e percebi logo que Deus estava a falar sobre aquilo que se tinha passado no diálogo que eu tinha tido meia hora antes com aquela pessoa. E então diz: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Portanto, ou seja, aquilo vai se tornar uma coisa dura para ele, uma coisa que lhe vai causar desgosto, que lhe vai trazer desgosto na sua vida. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, ou seja, quando a pessoa faz planos mediante os conselhos bons, tem bom êxito. E depois ele ainda recomenda: faz a guerra com prudência. Isto aqui já nos tempos em que esse livro foi escrito, eram alturas em que o normal do dia a dia era as nações entrarem em guerra umas com as outras, e então faz a guerra com prudência. Então podemos trazer também para os nossos dias que, quando queremos aqui tratar de divisões, opiniões diferentes, devemos fazê-lo com prudência, não com raivas, com ódios, com discussões. Tá? Então podemos trazer também essa palavra para o nosso dia. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Ou seja, mais um conselho: não te des com palavras com pessoas que falem demais, porque aquela pessoa vai falar ali contigo e depois vai trazer aquilo para outros. Normalmente aqui não te des com quem muito abre os lábios. Portanto, quem muito fala, ter cuidado, depende da pessoa. Uma coisa é falar e dizer coisas proveitosas e que edifiquem a vida das pessoas, outra coisa é falar demais sem dizer nada, ou aquela pessoa que a gente chama o fala barato, fala disto, fala daquilo, fala daquele outro, daquela pessoa que fez isto, que fez aquilo, está sempre a vender erros aqui, ali, acolá. Então cuidado. A quem amaldiçoa, mais uma coisa, a quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada. Ou seja, os filhos devem abençoar os seus pais, porque se não abençoarem vão estar a amaldiçoar a eles próprios.
e ele diz, a quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Depois, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada, ou seja, quando a pessoa antecipa a herança, a herdar alguma coisa antes do tempo, isto no fim não lhe vai sair bem, vai lhe trazer problemas. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Portanto, quando alguém te fizer mal, espera em Deus, pede a Deus justiça e misericórdia e Ele julgará essa causa por ti. Não vais lá brigar com a pessoa, fazer mal, não faças isso. Vingar-me do mal, não te vingues do mal, não sejas uma pessoa vingativa, odiosa, não sejas assim, porque isso só vai retornar para ti em dobro. Tá? E depois, 2 pesos são coisa abominável ao Senhor. Cá está outra vez a mesma conversa. E a balança enganosa não é boa. Portanto, eu aqui tive absoluta certeza que, porque eu usei exatamente a expressão da balança para falar com a pessoa e eu não tinha lido isto. A pessoa estava-me a falar em relação àquela aldrabice de amenizar uma certa conta de uma certa maneira. A pessoa estava-me a contar isto, como é que muitas pessoas faziam e que não fazia mal nenhum, que toda a gente faz. A história do toda a gente faz, quando alguém te disser porque toda a gente faz, tem cuidado, porque pode estar ali uma grande artimanha do mal para tu caíres na fé e trazeres maldições sobre a tua vida. E então eu disse, então quero dizer que imagina que tu eras o cliente, ias a uma loja, eu era a dona da loja, eu tinha uma balança e adicionava lá um peso para a balança pesar mais um bocadinho quando fosses comprar açúcar. O açúcar era 1 € o quilo e porque eu adicionei aquele peso, ela ia pesar mais quando eu pesasse o açúcar e tu pagavas 1,5 € E portanto, achas isso correto? O que é que eu estava a fazer? Estava-te a roubar. A pessoa, não, claro que foi, não respondeu com uma resposta, respondeu com a nova pergunta porque não lhe agradava estar a responder, porque sabia que eu tinha razão, mas eu tive aqui, depois vim para aqui para gravar, tive-me a arranjar e liguei a câmara, e antes de ligar a câmara estive a ler, por acaso, porque abri a Bíblia e disse, Deus, o que é que eu vou falar hoje? E então estive a ler este bocadinho e quando cheguei... Então, como eu estava a dizer, eu estava aqui com a minha Bíblia e estive a ver, abri ao calhas, né? Abri, não tipo com o intuito de ser ao calhas, mas tipo abri e Deus fala comigo aqui e ia tentar encontrar uma palavra e depois abri mesmo nesta parte de Provérbios capítulo 20 e comecei, quando falei do peso, 2 pesos e 2 medidas, tive a certeza, olha, Deus quer mesmo falar sobre aquilo que se passou. E depois quando vim aqui, quando falou aquela passagem da balança, vocês, eu não tive mais nenhuma dúvida de que realmente Deus estava-se a referir àquilo que se tinha passado meia hora atrás na conversa com aquela pessoa. Então é isso, o vídeo foi este. Muito obrigada por assistires, deixa aí o teu gosto, subscreve, deixa o teu comentário e ajuda o canal a crescer para chegar a outras alminhas que precisam da salvação de Deus e muitas delas ainda não o conhecem, tá bom? Então, beijinhos, muito obrigada por assistires, até ao próximo vídeo, tchau, tchau!